Olá, sou Francisca Araújo, da cidade de Iguaraci e sou membro do Clube do Cordel. Meu nome é Wilson Gonçalves, sou da cidade de Ingazeira e sou membro do Clube do Cordel. Meu nome é Melania Augusto, sou da cidade de Solidão e faço parte do Clube do Cordel. Eu sou Tainara Queiroz, da cidade de Afogados da Ingazeira e sou membro do Clube do Cordel. Sou Carla Santana, da cidade de Itabira e sou membro do Clube do Cordel. Bom, a gente está aqui gravando esse vídeo, é um vídeo de contrapartida à Lei Aldir Blanc do governo do estado de Pernambuco, onde nós fomos beneficiados com o edital de formação e pesquisa que vocês vão ter acesso logo mais. Queremos agradecer também à FASP pelo apoio, a Palestina Estampas pelas camisetas e a Bárbara Santos pelo design gráfico. E eu vou declamar, para finalizar, uma poesia do Papo da Poesia, Patrimônio de Pernambuco, da Dé Monteiro, que ele diz: explicar a poesia ninguém consegue explicar. É mais pesada que o chumbo, é leve igualmente o ar, é fina como o cabelo e é bela como o luar. Toca na alma da gente fazendo rir ou chorar, faz a tristeza morrer e o sonho ressuscitar. A poesia é tão santa que quando o poeta canta, Deus para escutar. E para terminar meu hino, a poesia, seu menino, como tudo que é divino não dá pra gente pegar. E se eu pegasse a poesia, porta em porta, sairia igual um mendigo faz, pedindo não, dando esmola, tocando a minha viola, cantando a canção da paz. Olá, estaremos dando continuidade à nossa oficina falando sobre a literatura de cordel e as estruturas que são necessárias para que possamos elaborar uma estrofe de forma harmoniosa, e para isso nós precisamos nos atermos a conceitos que são essenciais de serem assimilados e devidamente compreendidos. Nós falamos sobre a oração dentro da estrofe. Falamos também sobre as rimas e estaremos falando sobre a métrica, que é um dos pontos, que sustentam a estrutura da estrofe, já que dentro do tripé da poesia nós temos rima, métrica e oração. Nós sabemos que a rima ela se dá a partir da combinação sonora de palavras, desde a sua sílaba átona ou tônica, acentuada ou não. E o conjunto de versos que nós utilizamos para elaborar a nossa estrofe, ele se dá a partir de cada uma das linhas que nós temos escrito. E esse agrupamento de versos nós chamamos de estrofes. Estrofes essas que, faladas por Nilson Gonçalves, poeta que também trará sua participação na nossa oficina, diz que existem vários modelos que podem ser utilizados quando iremos elaborar nossos textos poéticos. Mas dentro do cordel, essencialmente, nós nos atemos às sextilhas e às décimas. E, além disso, nós precisamos entender que, para elaborar nossas estrofes, nós devemos ter o domínio sobre o que iremos dizer, essa arquitetação de sentido dentro da oração, o domínio também sobre a combinação de palavras que iremos utilizar através das rimas e dominarmos também o conceito de métrica. E o que é a métrica dentro da poesia, dentro da literatura de cordel? A métrica corresponde às medidas poéticas de cada verso, ou seja, cada um dos versos, cada uma das linhas que nós utilizaremos para elaborar nossas estrofes, eles devem ter uma medida essa que nós chamamos de métrica. E como se dá essa contagem? Como é que se dá essa organização? Nós temos utilizado ao longo da história da literatura de cordel 2 estilos métricos, que são
os versos escritos em 7 sílabas poéticas ou redondilha maior, chamados de versos heptassílabos ou heptassilábicos, e os versos em decassílabo, que são os versos escritos com 10 sílabas poéticas. O que difere os versos heptassílabos dos versos decassílabos? Inicialmente, a contagem das sílabas poéticas que estão sendo dispostas em cada um desses versos. Quando nós escrevemos versos em 7 versos heptassílabos, nós devemos colocar 7 sílabas poéticas em cada verso. Quando nós escrevemos versos decassílabos, nós vamos colocar 10 sílabas poéticas em cada verso. E nos versos decassílabos, nós temos que posicionar as sílabas fortes, as sílabas tônicas, na terceira, sexta e 10ª posições. Dessa maneira, quando nós escrevemos um verso decassílabo, se nós não atendermos a esse requisito, o nosso verso não vai ficar metrificado. Da mesma maneira, quando nós escrevemos um verso em 7, com 7 sílabas poéticas, se a nossa contagem ultrapassar as 7 sílabas que devem ser dispostas nesse verso, nós estaremos escrevendo um verso de pé quebrado, como nós costumamos utilizar, falar com esse conceito. Se o verso fica de pé quebrado, quer dizer que ele não atendeu ao regramento métrico, ou passou da contagem silábica, ou não alcançou essa contagem. Como é que eu faço essa contagem? Ela acontece da mesma maneira que eu conto as sílabas gramaticais? Não. Tanto é que existe esse adendo. Quando nós falamos das medidas das sílabas poéticas, diferentemente da contagem das sílabas gramaticais, há alguns aspectos que nós precisamos observar. O primeiro exemplo que eu trouxe é em um mote cantado por João Paraibano em uma das cantorias, da qual ele participou, e o mote foi dado. E o mote diz: sou grato a Deus todo dia porque nasci no sertão. Esse mote, ele contém 7 sílabas poéticas. Como é que se dá essa contagem? Como é que nós podemos identificar que aqui existem 7 sílabas poéticas? Primeiro, nós vamos fazer a separação. Nós podemos fazer essa separação mentalmente, podemos fazer contando nos dedos ou escrevendo para saber se está posicionado da forma correta. E quando nós vamos fazer essa observação para a identificação da contagem métrica do verso, nós precisamos nos atermos a 2 pontos que são muito importantes. O primeiro deles é a elisão. A elisão acontece quando 2 vogais se juntam formando uma mesma sílaba. Por isso que, diferente da separação gramatical, poeticamente essa liberdade é permitida para que 2 vogais se juntem formando uma única sílaba, que é o exemplo que nós iremos ver aqui. Um outro aspecto importante que deve ser considerado é a presença de proparoxítonas no verso, já que a partir da sílaba acentuada, a sílaba tônica acentuada, ao invés de 2 sílabas gramaticais, nós contamos apenas uma. Um exemplo disso é matemática. Matemática, crepúsculo, entre outras. Acontece da mesma maneira. Gramaticalmente, nós teríamos matemática, 5 sílabas gramaticais. Mas, poeticamente, a partir da sílaba tônica, ou seja, a sílaba forte e acentuada nesse exemplo, há uma supressão, ou seja, nós não contamos 2 sílabas poéticas a partir da sílaba acentuada, nós contamos apenas uma. Então, poeticamente, a palavra matemática, se aparecesse em um verso,
de uma estrofe que estivéssemos produzindo, nós não contaríamos 5 sílabas nessa palavra, mas apenas 4. Então seria poeticamente matemática. As 2 últimas sílabas gramaticais dentro da divisão silábica poética se juntam formando apenas uma sílaba. Isso acontece em todas as palavras pró-paroxítonas. E no exemplo do mote que eu trouxe, cantado por João Paraibano, para fazermos essa contagem das sílabas métricas, nós iremos contar da seguinte forma: sou grato a Deus. Veja, sou grato a Deus. Aqui nós temos um exemplo de elisão. O que acontece é que a vogal A se junta à vogal O, deixada na última palavra, para formar apenas uma sílaba poética. Se nós estivéssemos fazendo uma divisão gramatical, nós teríamos um outro entendimento. Mas, como a poesia tem essa demarcação, e a métrica serve exatamente para que o ritmo e a cadência de cada verso ganhe essa expansão, há essa junção entre as vogais, elas se elidem, se juntam, formando apenas uma. Então eu vou contar: sou grato a Deus todo dia, que é onde eu termino a minha contagem das sílabas poéticas. Se eu estou falando de um verso em 7 sílabas, de um verso heptassílabo, eu tenho que deixar a última palavra do meu verso com a sua sílaba átona na 7ª posição. Dessa maneira, a palavra dia, além de ser a palavra que dentro do conjunto da estrofe, já que foi um mote dado em cantoria para ser cantado entre 2 cantadores, um mote em 7 sílabas poéticas, os cantadores iriam elaborar as suas glosas a partir de uma 10ª. Então eles teriam que elaborar 8 versos acima, sempre com essa terminação, já que é o mote, o tema que foi proposto para ser cantado, e trazerem na 8ª linha uma palavra que rimasse com a palavra dia. E dessa maneira, essa palavra também deveria ter essa mesma terminação para que houvesse a combinação de rima e a métrica fosse atendida, sendo que o verso anterior a esse deveria também conter 7 sílabas poéticas. E dessa maneira ter a posição dessa rima localizada na 7ª sílaba poética do verso anterior a esse. Como nós tivemos nesse exemplo a elisão, se eu fosse contar: sou grato a Deus todo dia, eu teria 8 sílabas. Se eu preciso de 7 sílabas poéticas para atender à exigência do meu verso, o que foi necessário ser feito? E isso acontece quando o verso vai ser cantado, quando o verso vai ser escrito ou declamado, mas transfere essa aplicação para a escrita, que é a ocorrência da elisão, formando em grato a uma única sílaba poética. E assim eu continuo fazendo a minha contagem. Sou grato a Deus todo dia porque nasci no sertão. A palavra sertão, a sílaba forte dessa palavra sertão é ão. Então, dentro dessa combinação dessa estrofe que foi feita, cantada em 10ª, os poetas deveriam trazer rimas que combinassem, trouxessem essa combinação com a palavra sertão, portanto, palavras terminadas em ão, ou que fornecessem uma rima rica a partir da consoante. Quando nós vamos falar sobre versos decassílabos, diferente
dos versos heptassílabos, que contém apenas 7 sílabas poéticas. Nos versos decassílabos, nós temos que nos atermos à utilização de 10 sílabas poéticas em cada verso. Todos os versos compostos por uma estrutura que seguem esse aparato são chamados de versos isométricos. Então, quando nós passamos a analisar um verso escrito em decassílabo, ou seja, que contém 10 sílabas poéticas, nós devemos compreender que na terceira, sexta e 10ª sílabas desse verso, que é onde encerra a minha contagem, eu tenho que deixar posicionada a sílaba tônica da palavra, seja ela acentuada ou não. No mote, obrigado, meu Deus, por ter me feito nordestino, poeta e cantador, nós já observamos essa disposição. Então, quando nós vamos contar a palavra obrigado, 4 sílabas até aqui, obrigado. E a sílaba forte da palavra obrigado é a sílaba G, e ela está na terceira posição deste verso. Então, até aqui, sabemos que o mote, o verso desse mote, está metrificado. Quando nós vamos compor os nossos versos em decassílabos, ou seja, versos compostos com 10 sílabas poéticas, nós temos que observar justamente esse aspecto. Se eu já sei que na palavra obrigado, a sílaba forte é a sílaba G, portanto, a terceira sílaba da palavra, e eu já coloquei, já tenho ela aqui dentro desse mote, obrigado, então segue-se a contagem. Obrigado, meu Deus. Então eu tenho 1, 2, 3, 4ª sílaba, 5ª sílaba, 6ª sílaba poética. A palavra Deus, palavra monossílaba. Portanto, até aqui no verso, seguimos observando que o verso está metrificado em decassílabo. Vamos ver se essa contagem encerra de fato na 10ª sílaba, ou seja, na sílaba forte da última palavra do verso. Obrigado, meu Deus, por 7ª sílaba, ter, 8ª sílaba, me, 9ª sílaba, feito, 10ª sílaba. A sílaba forte da palavra feito é a sílaba feio. Então, a minha contagem encerra aqui na 10ª sílaba, e eu desconsidero o que vem depois, porque eu estou tratando de um verso metrificado a partir da utilização de 10 sílabas poéticas, ou seja, versos decassílabos, ou martelo da cantoria, como nós costumamos dizer. Obrigado, meu Deus, por ter me feito. Então, as sílabas fortes desse verso estão localizadas onde? Terceiro, sexto e décimos pontos, dessa minha linha desse verso. Quando eu sigo para análise da segunda linha, ou seja, o segundo verso do mote, nós teremos a palavra nordestino. E a palavra nordestino tem a sílaba forte na sílaba ti, que é a terceira sílaba da palavra nordestino e a terceira sílaba do verso que está escrito. Obrigado, meu Deus, por ter me feito nordestino poeta. Na palavra poeta, eu tenho como sílaba forte a poeta, somente a vogal E. Então, aqui eu vou continuar a minha contagem. Então, eu faço
Nordestino, quarta sílaba. Quinta sílaba, pó. Sexta sílaba. Tá, sétima sílaba. Poeta e cantador. Então, aqui eu tenho outro caso de elisão. Então, a vogal E se junta à sílaba tá, porque termina também em vogal, para que eu tenha uma elisão. Quando é que não pode ser feita elisão? Quando a palavra termina em vogal acentuada, ou a próxima vogal também inicia, da próxima palavra, em vogal acentuada, como no caso das palavras fé, café, ou nas proparoxítonas átomo, área, ébano, entre outras. E eu sigo minha contagem: poeta e oitava sílaba, tá, nona sílaba, dor, décima sílaba. A sílaba forte da palavra cantador é a última sílaba. Portanto, diferente da palavra feito, que é a penúltima sílaba, que é a sílaba forte, na palavra cantador é a última sílaba. Então, quando eu faço essa contagem, eu vejo que nordestino, poeta e cantador. Encerro minha contagem, portanto, na décima sílaba métrica, décima sílaba poética deste verso, e me atenho às sílabas fortes de cada verso, que devem estar na terceira, sexta e décima posições. Quando eu vou metrificar um verso, vou metrificar a minha estrofe, se eu coloco o primeiro verso contendo 7 sílabas poéticas, todos os demais devem seguir essa mesma organização. Se eu elaboro o primeiro verso contendo 10 sílabas poéticas, todos os demais devem conter essa organização. E você pode se perguntar quais são as estrofes que podem se utilizar desses dois modelos de métrica. Todas as estrofes, todos os estilos e gêneros dos quais nós conhecemos. Sextilhas podem ser elaboradas com versos em 7, versos heptassílabos, e também elaboradas com versos decassílabos. Quando nós falamos em métrica, nós estamos falando sobre a medida de cada verso. E quando nós nos remetemos à estrutura, nós estamos falando sobre como se dá essa organização a partir da disposição das rimas na estrofe. Então, se eu vou elaborar uma sextilha, como organização da estrutura, eu devo posicionar as rimas na segunda, quarta e sexta linhas, ou seja, segundo, quarto e sexto versos dessa minha estrofe, e penso qual é a forma métrica que eu irei utilizar para elaborar a minha sextilha. Escolhi a estrutura, vou agora me ater à utilização da métrica. Então, se eu quero fazer uma cestilha utilizando versos em 7, eu vou ter que colocar 7 sílabas poéticas em cada um dos versos que eu estarei escrevendo. Lembrando que os versos, eles devem ser metrificados independente de ser linha que rima ou que não. Na sextilha nós não devemos metrificar apenas segunda, quarta e sexta linhas, mas todos os outros versos ímpares também, para que a estrofe fique elaborada de forma harmoniosa, tanto no que diz respeito à oração, lembra que estamos falando sobre o tripé da poesia, a oração, a rima e a métrica, ou seja, a medida poética. Se eu irei elaborar uma cestilha agalopada, uma cestilha com 10 sílabas poéticas, elaborada com versos decassílabos, todos os versos dessa estrofe devem seguir essa mesma organização, ou seja, todos os versos devem conter 10 sílabas poéticas. Devemos nos ater essencialmente, como já disse antes, a 2 aspectos quando tratamos sobre métrica: elisão, que é quando essas vogais se juntam,
formando uma única sílaba, e a utilização de proparoxítonas dentro do verso, já que a partir da sílaba acentuada, gramaticalmente teríamos duas sílabas gramaticais, mas poeticamente há essa supressão. Então, conta-se a partir da sílaba acentuada, nas proparoxítonas, uma sílaba poética. E isso interfere não só no verso quando é cantado, como também quando ele é glosado, é declamado e principalmente quando é escrito, já que a métrica é quem determina o ritmo e a cadência dos versos e das estrofes. Fugindo desse regramento, o verso e a estrofe vai ficar, como já disse antes, de pé quebrado, que é a expressão que nós utilizamos para dizer, né, que o poeta, a pessoa que está escrevendo, não atendeu às regras métricas que estão dispostas e que devem ser seguidas para que os versos fiquem bem cadenciados. Então, a partir do momento que nos dispomos a escrever uma estrofe ou um poema, um soneto ou outros estilos da literatura clássica ou popular, né, e essencialmente quando estamos tratando sobre as estruturas que são utilizadas dentro do corpo dos textos de cordel, se nós fugirmos da oração, da utilização das rimas da forma correta e também da inserção, né, e segmento dessa cadência provocada pela métrica, o nosso texto, né, a nossa produção, ela estará desvirtuando desse princípio, que é de manter-se nesse tripé da rima, métrica e oração.